tá? De chat e de imagens. Peço que, à medida que vocês forem querendo fazer alguma intervenção, podem abrir o microfone que a gente vai falando na mesma hora, se quiserem, para não retardar. Então, a ideia é falar um pouco de home care, quando, como e por quê. Por que indicar, né? Antes de falar propriamente do home care, do funcionamento, eu queria trazer um pouco só da robustez do que é a empresa SOS Vida no ramo de home care. É uma das principais empresas de home care do Brasil. Estamos no mercado aí há 36 anos, em 3 unidades, Bahia, Sergipe e Distrito Federal. Eu estou como líder de pediatria da unidade Sergipe, e embora a gente tenha 36 anos no mercado, a unidade de Sergipe completou 15 anos, então é por isso que na logo tem 15 anos lá embaixo. Nós somos uma empresa acreditada pela JCI, que é uma certificadora mundial aí, né, com muito rigor e bem conhecida, e somos uma das poucas empresas de home care nacionalmente com esse selo de certificação. De linha do tempo, brevemente, somente para a gente entender a solidez da empresa, é uma empresa que, quando o diretor técnico foi fazer a entrevista comigo para eu ser admitida, né, para ele avaliar se ia ou não me contratar, ele olhou para mim na porta e disse: Nossa, como você é nova! Ele tomou um susto, e aí ele disse: Você é mais nova que a empresa. E depois, logo, né, pouco tempo depois, eu já entendi o que ele estava querendo dizer. Então, em 1987, a empresa inicia no ramo de APH, né, que é através de remoção. Eu não era nem nascida ainda, até o presente ano de 2023. Agora, esse ano, a gente teve o presente de ser selecionado para a biblioteca virtual da JCI. Ao longo desse processo, fomos ganhando, né, carga de trabalho, e hoje somos bastante experientes nesse ramo de home care. Para trazer um pouquinho do que o professor falou, eu acho importante como médica, porque eu no hospital, na UTI ou no pronto-socorro, eu não tinha a menor ideia de como funcionava essa parte de home care. E hoje o home care é um benefício, ele não é uma obrigação. Ele é um benefício e ele ainda não consta no rol da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta toda essa parte de saúde privada, e hoje a gente ainda tem o home care como um benefício. Então, benefício que vai ser concedido ou não, com sua forma ou não particular, dependendo de cada operadora ou de cada convênio. E aí vocês vão me ouvir falar muito nome operadora e não convênio, porque a operadora tem registro na ANS, o convênio não tem registro na ANS. De qualquer forma, existem as duas modalidades, mas vocês vão me ouvir falando o tempo todo de operadora, embora a gente também trabalhe, né, de forma bem frequente com os convênios. E eu, como médica de hospital, também não fazia nem ideia o que era operador e convênio. Eu chamava tudo de convênio, e quando eu entrei no home care, isso logo me chamou a atenção. E aí, quando eu comecei a tentar entender, estudar um pouco, é que eu compreendi a diferença. Do ponto de vista burocrático, para o médico que está no hospital, por exemplo, fazendo uma avaliação e pedindo home care, é importante entender que existem classificações de operadora. E essas classificações também causam impacto na diferença de regra de cobertura, na diferença de poder aquisitivo, do que libera, do que não libera. Por isso, hoje, eu tenho, graças a Deus, uma excelente relação com a maioria dos pediatras que pedem as vagas, e eles costumam ligar e dizer: Tereza, eu não estou entendendo, eu peço como aqui? E aí a gente vai orientando sempre através do setor de captação, relacionamento com o mercado. Por quê? Porque é muito particular. E eu só estou entendendo disso agora porque eu estou totalmente imersa nisso, né? Eu faço aí uma carga horária elevada por semana. Então, hoje eu entendo que operadoras têm classificações diferentes. Então, dentre elas, medicina de grupo, como exemplo, Plamed, cooperativas, como exemplo, Unimed Sergipe e Unimed CNU, seguradora, tipo Bradesco, eu coloquei errado, desculpa, Bradesco não, Bradesco, Unimed Seguro, Sul América, e a operadora que é a autogestão. E aí a gente tem como exemplo GEAP, CACI e Petrobras. Tereza, eu como hospitalista preciso saber disso? Não, não necessariamente preciso saber, mas é importante entender por que umas, por exemplo, como seguradoras, pedem relatórios mais detalhados, liberam mais coisas do que outras, que têm um poder aquisitivo menor, que não têm tanta possibilidade para liberação, porque não vem de plano de saúde, enfim. Isso para o médico hospitalista é muito difícil de entender,
Por isso que a gente também tem que fazer a avaliação enquanto equipe de home care. O hospitalista vai pedir uma parte daquele benefício, vai pedir aquela modalidade de assistência, mas a equipe de home care vai fazer a avaliação para dizer se se encaixa ou não naquela modalidade, com aqueles requisitos que foi solicitado pelo hospital. A gente trabalha sobre um tripé, né? E nesse tripé existe o médico, ou, nesse caso, o hospital, maternidade, né? A gente está aqui com o corpo clínico da Santa Helena. Então, é o médico que tem aquela percepção para solicitar o home care, a operadora que vai fazer todo o trâmite de autorização e vai pactuar o que está na regra de cobertura, o que não está, o que vai ser liberado ou não, e o próprio home care, fazendo a estruturação disso e levando a essa atenção domiciliar adiante, junto e sustentando, né, todo esse tripé, junto, mas sustentando o paciente, né, o cuidado com o paciente e sua família. E no mundo pediátrico, quase a gente não consegue dissociar, né? Inclusive, isso causa, muitas vezes, até grande dificuldade para o médico, para a equipe, porque a família está muito intrínseca, né, às decisões do paciente, onde são pacientes, muitas vezes, que não têm condição de definir sua autonomia propriamente dita, temos bebês de 2, 3, 4 meses, então a gente sustenta sobre esse pilar o paciente com sua família. Com relação ao propósito, né, da empresa, tem um grande investimento em profissionais especializados. Então, hoje, na nossa equipe de home care, a gente sempre fala em equipe multidisciplinar, com a participação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, físios, fonos, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, e temos também farmacêutico clínico na nossa equipe. Além disso, na parte pediátrica, no programa mesmo de pediatria, todo esse time é formado por pediatras. Então, nós somos pediatras, né, especializados para fazer esse atendimento no home care em conjunto com toda essa equipe multidisciplinar. E aí a gente vai entrar propriamente dito no programa de pediatria, né, no cuidado pediátrico em si. E esse programa, muitas vezes, o médico que está lá no hospital, ele quer entender quando que ele indica, né? Tá, eu estou diante de uma situação e eu quero saber se eu tenho condição de indicar ou não. Então, a gente circulou um card há um tempinho, não faz muito tempo, justamente na ideia de auxiliar o médico que está lá para pedir o home care, para entender se ele tem ou não critério de uma forma mais simples. E aí a gente resume, a maioria dos nossos pacientes hoje tem um perfil mais crônico, grande parte encefalopata, muitos acoplados à ventilação mecânica invasiva, de forma contínua ou intermitente, mas a gente tem crianças que não precisam do suporte de ventilação invasiva, que só precisam de uma ventilação não invasiva, e a gente faz também. A gente tem pacientes traqueostomizados que estão fazendo uma transição, mas vão decanular, tem perspectiva de decanular, estão em ar ambiente ou fazendo oxigênio de baixo fluxo de forma intermitente ou até muitas vezes somente se necessário, e a gente está levando esse paciente para o domicílio para ser justamente essa transição entre o setor hospitalar e o ambulatório, que é o que a gente espera, que essas crianças possam ter as suas vidas o mais próximo do normal, né, do que a gente entende como o habitual de uma criança, ou seja, viver no seu ambiente domiciliar com sua família, sem os profissionais de saúde envolvidos ali na sua casa. Eles vão para a rede credenciada e para os ambulatórios, mas nós funcionamos, então, como essa transição. Claro que tem pacientes que a gente não consegue transicionar, que vai ficar numa condição de home care pela vida inteira, provavelmente, como a gente tem casos que começaram com pediatria e depois evoluíram e hoje estão fazendo acompanhamento por um clínico, né, no home care, mas já fora do programa de pediatria, e tem uma condição que não conseguem ali sair dessa transição, então continuam com a gente, mas a gente tem perspectiva de patologias agudas, cuidados transitórios, por exemplo, Tereza, eu preciso fazer um antibiótico e quero mandar para casa, manda para o home care, manda para o home care, e o home care consegue fazer essa assistência de tratamento antibiótico de curto, de médio, até de longo prazo. A gente acabou de receber uma criança que vai fazer antibiótico-terapia curativa por um longo período, pelo médico assistente que indicou. Então, essas crianças também têm perspectiva de ficarem em seus lares.
Crianças também que precisam de suporte de terapia, então estão precisando ser reabilitadas porque tem alguma condição de sequela motora, enfim, neurológica, a gente também consegue fazer essas terapias em conjunto com demais profissionais, né, que a gente precisa ter na assistência ao home care. Crianças que estão em terapia parenteral também é nossa perspectiva, principalmente as crianças que precisam desses antibióticos que eu mencionei, mas também, às vezes, a gente quer fazer uma analgosedação ou uma analgesia mais efetiva, mais assertiva, também é escopo do home care. Suporte nutricional entra para a gente como indicação também, então a gente recebe crianças em bomba de infusão, em uso de sonda nasoenteral, em gastrostomia, em gastrojejunostomia, em terapia parenteral, se for o caso, então a gente recebe com catéter venoso central, com PIC, se for necessário, além dos acessos periféricos ou da via subcutânea. E a gente também tem a modalidade de curativos, como eu mencionei, né, anteriormente, a gente acabou de receber um paciente pediátrico que vai ficar longo tempo fazendo curativo, pela parte de base dele. E crianças em cuidados paliativos. Hoje a gente tem um coordenador de cuidados paliativos, a gente tem um programa bem estruturado de cuidados paliativos, e esse cuidado paliativo pediátrico super se adequa, né, para a nossa perspectiva. Tereza, mas vocês hoje têm um quantitativo de crianças que, se a gente for colocar, né, do ponto de vista conceitual, todas seriam de cuidados paliativos. Sim, até seriam realmente. Só que a gente não tem condição de abarcar todas no programa, por uma série de questões, né, inclusive a parte econômica, a questão logística, tem uma série de situações inseridas. Então, a gente tem critérios, funis mesmo, mas a gente consegue individualizar a assistência e quando aquela criança se adequa, a gente consegue prestar uma assistência de cuidados paliativos propriamente ditos, com toda a logística e a especialidade necessária, né? A questão do cuidado especializado, do paliativista sendo ali o que está orquestrando essa equipe. Então, a gente também consegue trazer pacientes com esse perfil. Aí é só detalhando um pouco desse cartazinho, então colocando o que tem portadores de doenças crônicas, pacientes com quadros agudos que necessitam de um suporte transitório, pacientes que têm dispositivos que podem ser dispositivos que vão permanecer, ou são dispositivos que têm pretensão de tirar. A gente tem paciente que chegou em sonda nasoenteral para desmame e agora está sem sonda, ou pacientes que vão decanular ou já decanularam, enfim. Então, esses pacientes têm aí como cumprir a indicação de home care. Dentro dessa indicação de home care, quando o médico do hospital ou um outro médico externo avalia e acredita ter critério, a gente também passa por um critério interno, e esse critério corresponde aos critérios de admissão no home care. Para isso, a gente precisa que a criança esteja estável clinicamente, com um diagnóstico bem estabelecido, porque se é difícil estabelecer um diagnóstico no meio hospitalar, calcula isso no meio domiciliar, né? Que a gente tem aí muitas vezes a dificuldade de locomoção desse paciente, então precisando aí retirá-lo com ambulância, com suporte de toda uma equipe para fazer qualquer tipo de procedimento. A gente tem a dificuldade diagnóstica dos próprios meios de diagnóstico, porque cada saída, muitas vezes, do domicílio envolve toda essa operacionalização, essa logística, que não é simples. Então, a gente coloca como critério a estabilidade clínica e um diagnóstico estabelecido. Às vezes, a criança tem mais de um diagnóstico e tem que investigar, mas o que está fazendo ali a eleição para ela virar uma criança apta para ir para o domicílio, então a gente precisa ter esse diagnóstico principal bem estabelecido. A gente também pede que tenha uma ausência de pendências, pelo menos as pendências mais imediatas com relação a exames e consultas com as especialidades, justamente pela questão da dificuldade de manter isso em home care, né, para fazer essas remoções, para fazer toda essa intervenção e essa interdisciplinaridade. O tratamento precisa ter iniciado ou está em curso, então a gente não pode retirar uma criança do hospital e colocar que o home care defina tudo, não, já precisa ter um tratamento bem estabelecido inicial, para que a gente dê sequência e depois, ao longo da evolução, a gente vá conseguindo entender quem é a criança,
e aí a gente vai ajustando esses tratamentos. Preferencialmente nos casos que a gente vai ter criança com uso de antibiótico terapia ou outro tipo de terapia parenteral a mais longo prazo, preferencialmente a gente pede que saia com acesso venoso central, para que a gente não tenha que furar essas crianças múltiplas vezes, às vezes são crianças de difícil acesso, que já tiveram múltiplas punções, que a gente também tem dificuldade com a via subcutânea, porque não é todo mundo que se dá bem com a via subcutânea, tem criança que é muito magrinha, que, enfim, a gente faz, perde, ou gerar algum nível de inflamação ali ao redor. Então, a gente também pede que venha com esse acesso bem estabelecido, pode ser um PIC, pode ser um catéter venoso central duplo lumen, e se for uma coisa de mais curto prazo, então com acesso venoso periférico mesmo, ou até sem acesso, que muitas vezes a gente vai optar pela via subcutânea ou intramuscular, ou vai fazer um periférico lá no domicílio com a nossa equipe. A gente recebe crianças em suporte ventilatório bem definidos, então é claro que a gente vai fazer o desmame posterior, vai tentar fazer o desmame ventilatório posterior, mas a gente não pode estar em franco desmame e pedir o home care. Por quê? Porque quando a gente está em desmame, a gente sabe que, principalmente quem já está trabalhando aí em UTIM, em UTIP, em vias em locais de estabilização, que esse suporte ventilatório às vezes passa por várias intercorrências, então nesse processo de desmame, até a gente conseguir definir se realmente sai ou não daquela modalidade ventilatória, a gente tem uma série de preocupações, e isso no domicílio é mais inseguro. Então, pensando na segurança do paciente, também é uma condição que a gente saia com suporte ventilatório nutricional bem definido, e depois no home care a gente dá sequência a isso. Então, a gente tem crianças que vêm em suporte ventilatório de ventilação contínua, e ao longo do tempo a gente consegue desmamar, mas ela saiu do hospital com a modalidade de ventilação contínua. Ela não saiu em desmame ventilatório, então é importante colocar isso, porque às vezes pode ser uma dúvida do médico hospitalista. Com relação à faixa etária do programa de pediatria da empresa SOS Vida, a gente tem como faixa etária um pouco diferente da pediatria de hospital, que a maioria das vezes as nossas faixas etárias de UTI pediátrica, por exemplo, é até 13 anos incompletos. Aqui para a gente, no programa de cuidados pediátricos do Home Care, é primeiro atendimento até 15 anos incompletos, e muitas vezes a gente até fica com esse paciente por mais tempo, até ele atingir uma condição já mais próxima do adulto, ou o vínculo acontecer, a transição do vínculo acontecer, e a gente consegue transicionar, então, ele para a equipe adulta, e a partir de então ele continua no home care, mas já com outra equipe de assistência. É importante colocar, porque principalmente, né, pensando aí uma empresa acreditada pela JCI, é uma empresa que trabalha com protocolos, e a gente, né, o professor Marcos é mestre nisso, me formou desta forma, né, assim, me orientou ao longo do meu processo de residência, a vida toda que eu me entendo por gente dentro do hospital, foi trabalhando em cima de protocolos, e os protocolos da empresa SOS Vida também são protocolos bem estabelecidos, e a gente trabalha hoje com 12 protocolos. Entre eles, um que me chamou muito a atenção quando eu comecei a fazer parte do Home Care é que a gente atende sepse. Eu olhei e disse, como assim? Vai fazer atendimento a sepse em domicílio? E a gente consegue ter, inclusive, uma infraestrutura e uma logística própria para essa condição. Então, hoje a gente tem um escopo aí grande de atendimentos, né, onde a gente consegue fazer assistência à convulsão, a gente consegue fazer assistência a broncoespasmo, a diarreia, a desidratação, a gente consegue fazer manejo de dor e analgesia, a gente faz uso de antibiótico terapia, inclusive através da nossa avaliação de CCID, da mesma forma que existe a CCIH no hospital, a gente tem a nossa CCID, que é a Comissão de Controle de Infecção Domiciliar, com também um infecto, com todos os protocolos bem estabelecidos, seus fluxos internos, enfim. E a gente também faz, nesse caso, o de sepse, que para mim é incrível, porque a gente vê na prática funcionando. Isso evita um quantitativo imenso de hospitalizações, e para isso a gente tem que ter treinado o nosso time, né? Então, tanto o time de pediatras como o nosso time multidisciplinar, porque às vezes quem dispara o protocolo de sepse não é o pediatra. Às vezes é quem percebeu que a criança não estava bem, foi o físio que foi fazer o atendimento, foi o fono que foi fazer o atendimento,
E eu acho isso brilhante. Esse eu acho assim, chega, me arrepio aqui, estou toda arrepiada, porque é você ver ali na prática como funciona o olhar na integralidade do cuidado, né? Quer dizer, é uma pessoa que tem vínculo com a família, que está chegando lá para fazer um atendimento em sua casa e olha para a criança e diz: essa criança não tá, ela não é assim. Eu conheço ela, eu já atendo ela há tantos anos e ela não é assim. Quando ela começa a fazer isso é porque ela está assim, sabe? E essa pessoa é a que dispara a base e diz: olha, veja que essa criança não está bem, paciente e tal, e a gente já dispara a ambulância, já vai um médico, enfim. Dentro dos protocolos também, a gente tem a preocupação com a ficha vacinal, né, dessas crianças, então, inclusive, com a questão do palivizumab para Santa Helena, né, que é extremamente frequente, a gente tem tentado e tem conseguido fazer, inclusive, o próprio CRIA chegar no domicílio. Tem paciente que eu sou a visitadora, porque além de estar como líder do programa, eu também faço visitação para eu entender melhor, para eu não estar lá só falando atrás do computador. Então, eu vou para casa e eu faço visitação e eu sou responsável por alguns pacientes, e a minha paciente tinha palivizumab, e o CRIA consegue chegar até o domicílio desse paciente, porque ele já saiu da Santa Helena com todo o relatório feito, e a gente consegue dar sequência disso em domicílio. É importante falar que, como toda empresa, a gente trabalha, né, com uma preocupação através de algo objetivo. Então, hoje, a gente trabalha através de gestão de resultado, e essa gestão de resultado trabalha com indicadores. Então, temos também a preocupação de vigiar, monitorar, entender. Quando a gente percebe que tem um problema, a gente tenta ir direto na raiz do problema, tenta compreender aonde falhou, e aí a gente não está procurando falha em pessoas, a gente está procurando falha em processos, para corrigir e para que outra criança não passe pela mesma situação. Então, indicadores desse programa, de forma objetiva, a gente consegue em sistema, né? Hoje a gente tem o sistema todo informatizado, através de, inclusive, aplicativo no celular ou no computador, e a gente mede aí tempo de permanência, alta por óbito, alta por complicação ou também alta por hospitalização, que é um termômetro importantíssimo de como a gente está mantendo nossas crianças, porque se elas hospitalizam muito, eu tenho que me perguntar por que estão hospitalizando, porque se está tendo algum tipo de atraso na percepção de um quadro grave, se é a família que está indo por insegurança, se não tem vínculo com a equipe e está levando porque acha mais rápido, ou o que está acontecendo com esse paciente. Então, também temos alta por melhora, desmames tanto de terapia como de assistência, porque, como eu falei, nosso serviço é um serviço de transição. O segmento de home care é uma transição, então eu tenho que entrar com o paciente e pensar como tirá-lo o mais rápido possível dessa condição. Então, a ideia é que ele vá desmamando dentro das modalidades assistenciais até que ele tenha condição de procurar um ambulatório. Também temos o indicador de infecção, que é feito junto e através também, né, do apoio da CCID, o nosso indicador de queda, e também a gente faz o NPS a cada 6 meses, onde a gente recebe uma série de queixas ou de elogios ou de sugestões dessas famílias, e aí a gente também vai medindo item por item para entender como está a nossa atenção domiciliar. Dentro das modalidades de atenção domiciliar, acho importante porque, às vezes, o médico da ponta, da ponta não, do hospital, que está lá fazendo a solicitação de home care, ele coloca, inclusive, muitas vezes em relatório, até a frequência das terapias, coloca lá 5 vezes de fono, 5 vezes de TO, 5 vezes de físio, porque é a realidade que ele está vendo ali, por exemplo, na UTIM ou na UTIP. Mas essa modalidade de assistência não se aplica necessariamente dessa forma, ou daquele desenho que o médico hospitalista pensou, não vai se cumprir. Isso pode gerar até uma falsa expectativa, uma frustração, uma expectativa que não se corresponde, porque o médico hospitalista muitas vezes informa para a família que está pedindo aquilo, ou então entrega o relatório, e aquela família depois vai e não consegue aquilo no home care, né? Porque no home care a gente tem ferramentas de avaliação, algumas delas são a BMID e NEAD, que a gente seguia, que dá uma pontuação objetiva, mas eu costumo até falar que aquilo ali nos guia, mas ele ali, eu posso extrapolá-las, tanto para mais quanto para menos. Ela é um guia, mas quem vai me definir é a avaliação do todo dessa equipe, é o olhar dessa equipe para o que é o entendimento de home care.
Então, às vezes, a gente desrespeita a NEAD, que está pontuando, inclusive, por exemplo, para menos, e a gente coloca uma modalidade de assistência mais intensa, porque a gente entende que aquela criança precisa. Então, essa avaliação individualizada e com base em ferramentas, mas também com um olhar cuidadoso do todo, é o que importa para a gente. E aí, quando a gente fala em modalidade de atenção domiciliar, a gente tem as internações domiciliares, que dependendo da operadora, pactua 6, 12 ou 24 horas, que aí tem a presença do técnico. Temos as modalidades de terapia, medicamentos curativos, que já é uma modalidade menos intensa no sentido de vigilância e não tem já a presença do técnico. A gente tem a baixa complexidade, que muitas vezes a gente consegue fazer através de telemonitoramento. Enfim, a gente tem dentro do home care um quantitativo grande de produtos que a gente vai classificando de acordo com essas crianças, com o quadro clínico que elas apresentam e com a condição clínica que elas estão naquele momento. Todas essas modalidades de assistência, elas são dinâmicas. Então, o paciente entra, uma criança entra, por exemplo, ela entra em D24, dependendo da situação, e depois a gente vai desmamando, mas certo momento ela intercorre, a gente pode retroceder e estender. Então, é sempre estendendo e desmamando conforme a evolução clínica desse paciente. A evolução clínica é nosso guia, a parte técnica é nosso guia. E isso é muito importante porque eu não tinha dimensão, quando eu era do hospital, de que o funcionamento do home care era dessa forma. Então, quando a gente se pergunta por quê, né? Porque como a gente viu que é através do tripé, então a gente, enquanto médico do hospital, solicita através de relatório para a operadora. Esse relatório costuma ser o mais completo possível para dar detalhamento para essa operadora, para dar subsídio para ela, e essa operadora contrata o serviço do home care e diz: home care, por favor, avalia que tem um pedido para tal criança. Então, esse processo entre pedido e execução da assistência do home care, geralmente é um processo que deveria ser rápido, então ele tem aí, em teoria, forçosamente, mais ou menos 24 horas para se executar, mas a gente sabe que na prática muitas vezes excede esse prazo, por N situações. A gente tem muitas vezes atraso do próprio hospital em enviar, a gente cansa às vezes de conversar e perguntar, o hospitalista faz um relatório, por exemplo, e liga: Tereza, em que pé está a criança tal? E eu digo: ah, não entrou para a gente ainda. E quando vai ver, checa, vê se está aí. Ah, não, deixaram o processo parado no setor tal e não fizeram o envio. Isso gera um atraso. Ou então, a própria operadora não conseguiu dar conta de todos os processos, gera um atraso. Ou o próprio home care não conseguiu dar conta desses processos todos e também gera um atraso. Então, essas famílias, no ato da deshospitalização, elas estão ansiosíssimas para deshospitalizar. Então, nesse momento, é importante que a gente, quanto antes, sinalizar a condição de home care, melhor, mais rapidez e agilidade a gente dá ao processo. E eu já me coloco aqui à total disposição, meu número, meu contato, qualquer dificuldade ou qualquer coisa que quiserem perguntar, se eu não souber, eu vou e pergunto nos setores responsáveis para tentar agilizar. Então, a gente tem tido crianças da Santa Helena com êxito na deshospitalização. A gente tem conseguido deshospitalizar com segurança, num tempo até consideravelmente hábil, na minha opinião, porque não foi possível antes pela própria condição clínica da criança. Então, a gente vem evoluindo bastante nesse sentido em todos os hospitais, não é só com a Santa Helena, e sempre que possível sinalizar o quanto antes para que a gente consiga deshospitalizar também o quanto antes. E o motivo, o porquê, né? Por que que a gente quer tanto a deshospitalização? Porque não tem coisa melhor do que estar em casa, ao lado dos seus familiares, vendo o seu conforto, né? Suas roupas, seu lençol de cama, seus brinquedos. Então, aqui eu trago, porque eu acho realmente que imagens falam até mais do que qualquer coisa, do que textos, enfim. E aqui são um pouco dessas crianças, eu pedi autorização a essas famílias para poder compartilhar a foto, né, com vocês. E esse dia da praia, para mim, foi emocionante. Eu super recomendo para quem não participou até hoje. Um dia que puder, participe. Esse projeto do banho assistido é incrível. Eu entrei, eu esqueci, eu estava tão afoita que eu entrei de roupa e de bolsa e tudo no mar. Por quê? Essa criança, José Albertino, que está de azul, eu intubei e extubei na UTI.
e acabei encontrando novamente no home care. E aí, nessa ação que a gente fez, em conjunto com o projeto Estrelas do Mar, a gente foi para o banho assistido e ele, pela primeira vez, foi ao mar, né? E aí, com sua mãe e sua avó, uma alegria e uma emoção imensa. Eu não teria nem como descrever, porque na hora é de arrepiar. E se não fosse, né, um home care, se não fosse esse cuidado de um home care, de uma assistência domiciliar, essa criança provavelmente ia viver no hospital, né? Talvez numa semi-intensiva, talvez numa enfermaria, a depender da estrutura hospitalar, e ela ia ficar lá com aquele ar-condicionado, não entendendo quando é dia e quando é noite, muitas vezes, sob alarmes de monitor, de ventilador e tudo mais. E no cuidado domiciliar, ele consegue estar com sua família e, ao mesmo tempo, nesse caso, a gente conseguiu levá-lo até a praia e ele entrou no mar. Aí já é o posterior, a gente já está tudo molhado, todo mundo está molhado aí, mas ele chegou a entrar no mar através do carrinho e foi uma proposta linda aí, com muitos parceiros e muita gente para ajudar. Aqui, Vitorinha, também ao lado dos seus irmãos, com a TQT dela, e sorridente, é uma figura, Vitorinha, e ela é ventilação contínua, e é troca difícil. Ela, a gente vai todo mês para o hospital para trocar essa TQT dela, porque não dá para se atrever a trocar. Ela tem nanismo tanatofórico mais, ela é uma criança que interage muito, sorri, beija, pega, então a gente consegue dar para ela o conforto do lar. Alice, uma figura blogueira, quem puder, inclusive, siga no Instagram, porque ela posta demais vídeos e danças, quem dança é ela. E para esse aniversário dela foi esse ano, eu lembro que eu me arrepiei quando a mãe dela disse, doutora, a gente teve problema com a TQT dela, entrou em BO. BO é que saiu do mercado, ficou em falta. Os fabricantes todos, a gente tentava compra, negociação, empréstimo, ninguém tinha TQT dela. E a mãe dela disse, doutora, ela me pediu de aniversário e eu não sei o que dizer. Eu disse, o que é que ela pediu? Ela pediu para cantar os parabéns dela e para a voz dela sair. Aquilo ali me doeu na espinha. Eu lembro de eu ter dito para o meu esposo, meu Deus, eu não sei o que fazer com esse pedido dessa mãe. E eu fui, junto com a equipe, batalhamos até que conseguimos uma TQT de empréstimo. Eu fui pessoalmente segurando o pessoal, deixa aqui, eu não, deixo não, só entrego na mão do doutor fulano de tal que vai trocar essa TQT no serviço hospitalar. Fiquei lá plantada no corredor do hospital, esperando o profissional que ia fazer a troca para eu entregar na mão dele esse dispositivo, porque a gente estava com dificuldade. E aí, no aniversário dela, ela cantou, soprou a vela dela, dançou e fez mais 1 milhão de coisas. Então, esse é o motivo pelo qual o home care, né, é super, super importante. Essas são crianças, desculpa, que vieram da Santa Helena. Então, aqui a gente tem Miguelzinho, que é o nosso mais novo, que saiu há pouco tempo, portador de síndrome de Apert. Ana Lu, portadora de síndrome de Edwards, que também foi da Santa Helena e ainda está conosco lá, com a vida dela, com a condição dela, né, com a família dela. Melissa, que já não está mais com essa sonda, tirou ontem. Ontem fizemos o vídeo dela retirando a sonda. Também veio para a gente bem novinha, também foi da Santa Helena. E Júlia Helena, que ia não, porque ainda é um case de sucesso, completou 1 ano, também foi da Santa Helena, morou na Santa Helena por 5 meses, entre sepse tardia, sepse precoce, APGA 0, 2 e 2, reanimação, intubação, ventilação, broncodisplasia, prematuridade, muito baixo peso. Ela nunca tinha intercorrido, nunca tinha precisado pisar numa urgência de hospital. Mas aí ontem ela teve, depois ela entrou para a gente em 18 de fevereiro, até o dia de ontem, sem intercorrência relevante, mas ontem ela fez um quadro de broncoaspiração provável e teve que ser hospitalizada. Hoje de manhã já estava na UTI, mas está evoluindo bem, com antibiótico terapia, apoio de ventilação não invasiva, e se Deus quiser, vai voltar para a gente o quanto antes. E aqui para finalizar, desculpa, hoje o quadro das nossas crianças, um pouco do que a gente tem atendido aí, né, em domicílio, e com cada criança dessa tem um universo familiar, né, extremamente incrível, porque são mães atuantes, pais atuantes, familiares, amigos, todo mundo nessa rede de apoio maravilhosa, para que essas crianças tenham
possibilidade de uma qualidade de vida melhor. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso.